No alto da montanha, com o povo a escutar. Sozinho estava a lamentar a minha dor. Chorava triste sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor. Só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou pra me ajudar, pra me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que te amo, Cavaleiro da Luz. Eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz pois estás junto a mim. Quero viver no teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que a minha alma esteja sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves dos céus, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem me ajudar a carregar a cruz, Francisco, Cavaleiro da Luz. Francisco, Cavaleiro da Luz. Saudações, boa noite a todos que convivem, que trabalham nesta comunidade Espírita Nova Era, aí no Vale de Jiquiriçá. Eu sou Edivaldo César, trabalhador do Instituto Kardecista da Bahia, aqui em Salvador, e hoje estou aqui exclusivamente através da tecnologia para atender um convite dos nossos irmãos José Alberto e Celso Seara, para que possamos colaborar neste momento com o trabalho de divulgação do Evangelho que acontece aí nesta comunidade. E sei também que a Rádio Transvale é uma grande divulgadora e colaboradora deste trabalho. Que bom! Que bom podermos estar aqui vinculados através desse processo da providência divina que se chama tecnologia, para nos aproximarmos, mesmo que a distância física, mas a imagem chega, o pensamento se eleva
e nós conseguimos conectar com o trabalho que tem que continuar, trabalho que não pode parar. Então, agradecendo este convite, eu gostaria de fazer um outro convite a todos que nos assistem neste momento, para que possamos nos vincularmos ao Cristo Jesus de Nazaré através da prece. Então, que possamos nos recolher intimamente nesse instante, elevarmos os nossos pensamentos, para que os trabalhadores espirituais desencarnados que fazem parte desta comunidade da nova era, a comunidade do Evangelho de Jesus na Terra, possa nos auxiliar mais uma vez nos esclarecimentos necessários para o tema, o assunto que iremos ventilar neste momento doutrinário. Dizendo mentalmente: Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, te agradecemos por mais esta oportunidade, te agradecemos pelos trabalhadores espirituais que se encontram na Terra, encarnados e desencarnados, em todos os momentos da nossa existência e principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos aflitivos, em que todos nós nos encontramos com o objetivo do nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho na Terra, esclarecendo mente e iluminando consciências. Abençoa todos os trabalhadores e frequentadores, divulgadores desta comunidade que aí se encontra no Vale do Jiquiriçá, para que o Teu Evangelho chegue a todos os lares na visão do Espiritismo, contribuindo assim para a harmonia das famílias entre as quatro paredes e, como consequência, a harmonia da família universal, da sociedade maior formada por famílias, na qual todos nós nos encontramos neste momento vinculados para o nosso aprimoramento e o nosso crescimento espiritual. Que a Tua paz envolva os mentores da casa, os trabalhadores, frequentadores, todos que colaboram na divulgação, os trabalhadores da Rádio Transvale, que abraça essa proposta com muito amor e carinho, porque sabe dos seus objetivos e do crescimento que leva toda a comunidade e toda a humanidade para a perfeição. Que a Sua paz, Senhor, continue conosco, agora e sempre. Então aqui estamos com esse objetivo para falarmos hoje de um assunto deveras interessante em todas as comunidades que nós fazemos parte. Benefícios do culto do Evangelho no lar. Ouvimos muito falar do Evangelho no lar, da sua importância, de como fazer. Então, quanto mais tomamos conhecimento da importância desse trabalho e vamos conhecendo os seus benefícios, com certeza iremos compreendendo melhor o papel e a missão e a tarefa do Evangelho de Jesus na Terra, contribuindo com a implantação do Reino de Deus no íntimo de cada um de nós. E esse trabalho tem esse propósito de nos auxiliar nessa divulgação do Evangelho no lar. E assim nós começamos o trabalho mostrando onde encontramos as fontes necessárias dentro da doutrina, das obras codificadas, para nos fortalecer diante da proposta do Evangelho. Esta mensagem é do livro O Amor Imortal, de Amélia Rodrigues, psicografada pelo Sr. Divaldo Franco. E esse trecho da mensagem diz assim: repensar Jesus Cristo e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade torna-se uma necessidade imediata, em face de que? Da violência, da alucinação de todo porte que tomam conta dos diversos setores da sociedade odierna,
A mulher e o homem que se consideram civilizados estorcegam nas constrições do progresso material, quase vencidos pelos transtornos de várias ordens. Então, nesse trecho, a poetisa, a mentora Amélia Rodrigues coloca a realidade que todos nós estamos vivenciando nos dias atuais. A violência, a alucinação, o desespero, a angústia, o dissabor, muitas vezes, pelo viver, de seres que vivemos nessa sociedade atual, uma sociedade da tecnologia, mas que os indivíduos não estão satisfeitos intimamente. Então ela nos aconselha que nós precisamos repensar a mensagem de Jesus, que vem justamente através do Evangelho, na sua vivência, que os apóstolos tiveram a oportunidade daqueles que conviveram com ele relatar, e de outros que não conviveram, buscar informações necessárias com aqueles que o conheceram de perto. Então, o homem e a mulher, o espírito encarnado, em uma ou outra situação, somos considerados civilizados, né? Que estamos numa sociedade civilizada tecnologicamente. Mas a condição moral de cada um de nós, o que estamos fazendo da vida perante a vida conosco e para com o próximo? Então, as contrições do progresso material, quase vencido pelos transtornos de várias ordens. Então, existem todas as dificuldades, todos os transtornos convivendo com o indivíduo, agora nesse momento no planeta como um todo. Então vejamos esse momento em que a pandemia ainda continua no planeta Terra. Então as pessoas estão muitas vezes se perdendo nesse processo, sem saber o porquê que está acontecendo, e nesses instantes nós nos voltamos para a mensagem de Jesus Cristo, porque é o único que vai estar nos orientando, vai continuar nos orientando, porque é o enviado do Pai, para nos auxiliar na construção do reino de paz, de harmonia, de equilíbrio no nosso íntimo e na nossa consciência. Então nós abrimos esse trabalho com essa mensagem: repensar, rever, estudar, entender, compreender, para que nós possamos colocar em prática esta mensagem de Jesus que se chama Evangelho. Como vamos falar dos benefícios do culto do Evangelho no lar, nós lembramos do primeiro culto cristão no lar. Jesus em casa de Simão Pedro, lá onde ele assentou a sua base de trabalho, se reunia sempre que terminava seu labor no dia a dia, na praça, no monte, na praia, na montanha, e lá ele se reunia. Quem nos conta? Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, no livro excelente que tem o título de Jesus no Lar. Esse livro consta de 50 capítulos, onde o espírito Neio Lúcio, um espírito que conviveu em épocas passadas no tempo do Cristo, convivendo de perto com a sua mensagem, volta nos dias atuais, quando Chico ainda encarnado, para nos lembrar desses encontros de Jesus em casa de Simão Pedro. Então lá Jesus reunia-se com os apóstolos, com os discípulos, com o povo de um modo geral e com a família de Simão Pedro. E certa noite conta-nos Neio Lúcio que Jesus, percebendo que a conversação entre eles já descambava para uma conversação que não era sadia nem sábia, nem elevava os padrões vibratórios de quem estava presente. Então ele chama Pedro, no meio daquele povo que lá se encontrava, e diz: Pedro, qual o serviço principal aqui em tua casa? E Pedro disse: nós utilizamos esse salão, utilizamos a nossa mesa para receber os amigos, servir o nosso banquete de ordem material, de acordo com as nossas necessidades e simplicidade. E ele disse: sim, Pedro, se a tua mesa física serve para oferecer a alimentação do corpo, por que não servirmos aqui também uma alimentação espiritual?
Aproveitemos o momento em que estão todos reunidos na tua casa, em torno de nós, ofereçamos o banquete espiritual. E Pedro disse: Senhor, seja feita segundo a tua vontade. E conta-nos, Neio Lúcio, que Jesus desenrolou os pergaminhos, os escritos da época da lei antiga, colocou sobre a mesa e convidou a todos para conversarem sobre as leis divinas que já estavam conosco, porque sempre estiveram, está em nós, como dizem os Espíritos, escrito na nossa própria consciência, para naquele momento mudar o rumo da conversação para uma conversação superior. E todos concordaram, lógico. Então, Ney Lúcio conta-nos que estava instalado o primeiro culto cristão no lar. O primeiro culto do Evangelho, das leis divinas, no seio da família, sobre a mesa que alimenta os corpos quando são oferecido o banquete material. Em torno desta mesma mesa, podemos e devemos nos reunirmos para oferecer o alimento espiritual, o alimento para a vida eterna, o alimento do Espírito. Então, desse primeiro capítulo, muito interessante, livro sugestivo, que inclusive colabora com o nosso culto do Evangelho nos lares. A cada noite, uma mensagem, 50 capítulos, 50 itens, 50 conversações saudáveis, onde o Mestre se fazia presente. Então, estava instalado. E chama-nos a atenção de que o culto do Evangelho não surgiu da praça para o lar. Ao contrário, é cada mini-sociedade que se chama família que vamos contribuindo para que a sociedade maior, a humanidade inteira no planeta Terra, possamos nos vincularmos com o Evangelho de Jesus para nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, a partir daí, o Evangelho começa a tomar conta dos lares. E aqui no nosso país não é diferente. Todos os espíritos que se comunicam e fazem parte desta equipe vêm nos incentivando, nos alertando, nos convidando para que coloquemos esse banquete à disposição do nosso núcleo familiar. Então, o culto do Evangelho no lar implantado, nós aí vamos saber como mantê-lo. Mas, já que vamos falar dos benefícios, precisamos saber o que é mesmo o Evangelho no lar, que muitas vezes ouvimos falar. É uma reunião dos integrantes da família, onde se estuda os ensinamentos de Jesus com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Sua prática constante visa a reflexão sobre nossa conduta diária e adequação de nossos atos dentro dos princípios cristãos. Já que nós aderimos ao cristianismo, nós estamos vinculados à proposta de Jesus. E como fazemos muitas reuniões, muitas vezes nas nossas casas, nos nossos lares, para construir esse grande lar da família universal, precisamos dedicar alguns minutos que sejam importantíssimos para cultuar o Evangelho no lar e cultuar o Evangelho no íntimo de cada um de nós. E a partir daí, essa reunião que precisa ser em família, para estudar, para conversar sobre, para que essa prática, através da reflexão e da compreensão, vai contribuir com certeza para o nosso crescimento, o nosso avanço, o nosso aprimoramento espiritual. Espíritos criados na simplicidade, no desconhecimento dos seus objetivos, da sua chegada, hoje estamos com a visão mais ampliada, graças aos ensinamentos que nos foram trazidos através da codificação espírita. Em 1864, Allan Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. No início tinha o título de Imitação do Evangelho. Primeiro lançamento. Após revisão com orientação dos próprios espíritos, ganha-se o título de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo Evangelho de Jesus, os ensinamentos, a sua vivência moral, onde Kardec tem o cuidado de analisar juntamente com a equipe espiritual, para que nós possamos entender esse nosso irmão,
compreender os objetivos, a missão e a tarefa dele na terra para com todos nós e que o faz amorosamente. Então é a reunião que precisa acontecer entre os integrantes da família. Mas se todos os integrantes não desejarem participar, ótimo, tudo bem, não tem nenhum problema. Aquele que está com interesse, com a vontade de fazê-lo, que o faça, sabendo quais são os seus objetivos. Não tem imposição, não tem má vontade, só boa vontade. Quando abrimos o canal da boa vontade, nós contamos com o concurso dos trabalhadores do Evangelho, que vem justamente nos auxiliar para que esse trabalho possa seguir o seu curso. E lembrando do convite que Jesus fez, para que as conversações sejam conversações sadias e sábias, que elevem o ser, e não que o mantenha no estado em que nós ainda nos encontramos. O Evangelho no Lar não é uma reunião mediúnica, ou seja, não é uma reunião para intercâmbio constante com os espíritos desencarnados, que para isso existem os centros espíritas. Recomendação do plano espiritual maior. Não se deve realizar sessões de desenvolvimento mediúnico ou de desobsessão no ambiente familiar, porque temos a clareza que a nossa residência tem uma outra estrutura espiritual. O centro espírita é uma comunidade maior que foi fundada primeiro no plano espiritual, para depois se instalar no plano material, e tem outras energias, outras condições necessárias para que esse trabalho de intercâmbio, de desenvolvimento, de desobsessão seja realizado no centro, como deve acontecer na comunidade espírita Nova Era. Isso não significa dizer que de quando em vez, quando algum irmão orientador possa se comunicar para em breve trazer uma reflexão, uma comunicação, tudo bem, mas que não seja uma rotina costumeira, porque a nossa residência tem já os espíritos nossos, encarnados e desencarnados, que convivem conosco, que passam, que nos visitam e que podem participar do culto do Evangelho lá esclarecendo-se, sem precisar comunicar-se ostensivamente. Então esse trabalho é uma reunião familiar, de um plano e de outro. Quais são as finalidades mesmo? Primeiro, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Então, cristãos, estamos ligados a ele. Quando um dos discípulos na época dizemos, todos têm um título, aqueles que seguiram Moisés, seguiram outros, seguiram Elias, seguiram João o Batista, e nós que seguimos o Cristo, como seremos chamados? Aí um deles disse, nós seremos chamados cristãos. Então, o cristianismo é uma proposta, a proposta que se encontra na Terra há milênios, nos convidando para a reflexão e para o aperfeiçoamento. Então, precisamos compreender esses ensinamentos cristãos, para na prática, compreender está na razão e a prática está nos sentimentos, na emoção. O crescimento e o aprimoramento moral vai se dando paulatinamente a cada momento. Então esse é o objetivo da nossa encarnação de todos os tempos, aprimoramento espiritual. Tem a finalidade também de criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Então nós estamos ligados por essa lei, a lei da fraternidade. Filhos todos do mesmo Pai, Criador e mantenedor da vida, causa primeira ou primária de todas as outras coisas, como nos dizem os Espíritos, inteligência suprema, o nosso Pai, que Jesus nos revelou, Deus é Pai. Pai amoroso, bom e justo. Então, criar em todos os lares esse hábito. Tendo o hábito no lar, esse hábito vai se permanecer, estejamos nós onde estivermos. Sentimento de fraternidade. A família é universal. Então, todos os membros da família universal, criados e os que serão criados também, são nossos irmãos,
pela origem divina, paternidade universal. Outra finalidade, pelo momento de paz que o Evangelho proporciona no lar, pela união das criaturas, proporcionando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Então, com isso, a violência que a nossa irmã Amélia Rodrigues nos chama a atenção, a tendência é diminuir, lógico, porque nós, cada um, estaremos cuidando de nós espiritualmente, interiormente, porque não podemos modificar o outro. A paz do mundo começa em nós, começa em mim, começa em você, como diz nosso irmão Nando Cordel em sua música Paz pela Paz. Então, se desejamos essa paz, nós temos que construí-la, que buscá-la, porque ela já está em nós. Todo o potencial divino se encontra em nós, precisamos colocar na prática a serviço do bem, do bom e do belo, para que a nossa violência interna, que ainda existe também como seres em experiências humanas, possam ir diminuindo e aflorando a luz da paz que está na consciência de cada um de nós. Então, o culto do Evangelho no lar vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Uma outra finalidade importantíssima é higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Os mensageiros que estão encarregados da manutenção do Evangelho na terra, do esclarecimento através do Evangelho, da vivência através do Evangelho, ele auxilia a higienizar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vibrações, e isso favorece a influência dos nossos mentores espirituais. Todos nós sabemos que temos um anjo guardião, um mentor espiritual particular. E todas as famílias têm um mentor que trabalha, que acompanha o planejamento reencarnatório de cada membro que constitui essa comunidade familiar. Então, neste momento do banquete espiritual, esse banquete é o banquete para a vida. Aquele que se alimenta dele jamais terá fome ou sede, porque cada dia que nós vamos fazendo, alimentando, fortalecendo, nós vamos despertando para o bem íntimo que está em nossa consciência. Então, essa higienização mental é importantíssima. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades, tanto materiais quanto das dificuldades espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Então, facilitar. Nós queremos ser ajudados. O Evangelho nos diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, quando nós tomamos essas lições do Mestre e trazemos para a nossa vivência, nós somos ajudados por esses orientadores, professores, educadores espirituais que estão em nossa vida e não é o acaso. Eles estão sob a orientação de Jesus, estão sob a orientação divina. São os nossos familiares mais elevados, mais evoluídos, moralmente, intelectualmente, que nos orientam e nos amparam. Para vencer o que? As dificuldades, que fazem parte do processo de educação do espírito. Tanto dificuldade material, quanto dificuldade de ordem espiritual. E aí vamos estar vigilantes nesse momento, vigilância e oração. Vigilante para os pensamentos, a mente higienizada, nós vamos buscar o recurso da oração, o concurso dos espíritos, para que nós, trabalhando, possamos ser assessorados sempre por eles. E aí vencemos os obstáculos. A fé transporta montanha, já disse o grande mestre Jesus de Nazaré. Então, quando nós compreendemos os objetivos, isso nos fortalece. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar. Todos os componentes são do grupo familiar, sim. Faça ou não faça o evangelho com quem está fazendo, todos estamos sendo beneficiados. Os benefícios vão além das quatro paredes e alcançam toda a comunidade que está no entorno, que uma luz, a candeia acesa sobre a mesa, ilumina todos aqueles que dela se aproximam e quem está distante, perdidos no meio da multidão, podem também vislumbrar aquela luz espiritual.
A luz que clareia, a luz que estimula e que chama a atenção. Contribuir. Olha a finalidade, o benefício. Contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Então, lá fora, na sociedade que nós vivemos, a situação está quase parecida com o que está também no nosso lar. Então, se queremos contribuir para que o plano espiritual, os mentores do planeta, os mentores do Brasil, os mentores da cidade, os mentores dos estados, que todos existem, nós podemos colaborar para obter um mundo melhor, começando um mundo melhor aqui dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus convidou a Pedro e todos os seus familiares para que a conversação que estava já perdendo o sentido e o foco pudesse voltar para o reino de Deus se estabelecer no íntimo de cada um de nós, onde está sendo descoberta a cada dia. Então, tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e vivenciado. Não só no seio da família, porque o indivíduo que conhece o Evangelho, esteja ele onde estiver, ele vai proceder, vivenciar, experimentar da mesma forma quando no culto do Evangelho em sua casa. Por isso que Jesus veio e continua conosco, nos orientando através dos inúmeros benfeitores que estamos na terra. Como fazer o Evangelho no lar? Como é que faz? Simples. Cada um vai buscando aquele roteiro simples e necessário para conduzir da melhor forma possível o culto em seu lar. Escolher na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Então não precisa muito tempo para que não percamos o foco e não descambe a conversação para coisas infrutíferas que não vão colaborar com o nosso crescimento espiritual. Então escolher na semana um dia, pelo menos eles sugerem, não precisa fazer a semana toda. Quem desejar que assim o faça, ótimo. Desde que não percamos o foco e o objetivo. Um horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Então, um dia, uma escolha de um horário, porque fixamos aquele horário, vamos ter o concurso dos benfeitores que desejam nos acompanhar. Diante de suas tarefas, eles têm outras tarefas, querem estar naquele momento conosco, vão acompanhar nosso interesse, nossa boa vontade, nossa disciplina e estarão presentes. E que um dia que seja bom para todos os membros da família, que sejam comunicados, mas nós vimos lá, se nem todos desejarem se reunir, tudo bem, respeitamos. Então respeita-se quem está fazendo, respeita-se quem ainda não quer fazer. Alguns já estão fazendo, outros virão depois, porque ninguém vai querer ficar parado sem caminhar, sem evoluir, sem buscar essa luz, que é uma luz espiritual, a luz divina. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais, e neste caso, podem ser convidados a participar. Ora, se nós já temos o hábito de semanalmente ter o culto do Evangelho naquele dia, naquele horário, pode chegar em nossa casa uma visita, um visitante qualquer, um amigo, um familiar, um parente. Convidamos, a tal horário nós temos o culto do Evangelho no lar, se você desejar participar, e aí nós já vamos poder dizer com clareza, quando ele perguntar o que é mesmo o culto do Evangelho no lar, então nós vamos dizer, é uma reunião dos familiares do lar, em torno da mensagem do nosso familiar maior, que se chama Jesus de Nazaré. Então a pessoa pode aderir ou pode não aderir, continuamos da mesma forma, sem nenhum constrangimento, que o trabalho é para todos. Há a possibilidade de a reunião ser realizada por uma só pessoa. O roteiro a ser seguido é o mesmo. Então, se nem todos os membros da família desejam fazer, mas se eu desejo fazer, eu vou me dedicar a esse culto. Lembrando que ninguém está sozinho. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, sempre estarei presente, lembramos da mensagem de Jesus. Como nenhum de nós estamos a sós, porque os nossos mentores desencarnados sempre estão
presentes conosco, estejamos no centro espírita, em casa, na sociedade, em qualquer outro local, o mundo dos desencarnados é paralelo ao mundo material onde nós nos encontramos. Então há essa possibilidade. Às vezes as pessoas perguntam, e se somente a gente vê eu só posso fazer? Pode. Lembrando que ninguém está sozinho. E nada fica sem resposta no universo. Quando nós oramos, nós atraímos os benfeitores espirituais que tenham o mesmo interesse de estarem conosco, participando deste grande alimento espiritual. E com o tempo os demais vão se aproximando. Então, como fazer? Inicia-se com uma prece de abertura, que deverá ser seguida mentalmente por todos. Logo após, pode ser lida uma passagem de um livro de mensagens. Seja uma prece. Alguém, algum membro que gostaria de se expressar, não precisa ter palavras bonitas, não precisa ser preces decoradas. O mais importante é que sejam sentidas e entendidas. Passe pelo intelecto e passe pelo sentimento. Então, uma prece simples de abertura, e todos os outros que estão ouvindo naquele momento não precisam repetir, vão acompanhando mentalmente, porque isso amplia a vibração daquele companheiro, daquela companheira que está orando, e nos vinculamos todos com o plano espiritual superior. Então, após a prece, é comum escolher um livro de mensagem, um livro que nós conhecemos, um livro de conduta elevada diante do Evangelho, da proposta do Espiritismo. É uma mensagem simples e rápida que pode ser lida. Se desejar, tecer comentários sobre aquela mensagem e o que é que ela nos diz respeito. O que é que esta mensagem está dizendo para mim e não para o outro? Está dizendo para mim. Então, é todos juntos, despertando o sentimento da fraternidade, e o Evangelho está começando. Depois será lido um breve trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que deverá ser comentado por aqueles que o desejarem, para melhor compreensão dos ensinamentos ali contidos. Então, abre-se o Evangelho ao chamado acaso, entre aspas, ou também pode ser começado desde o início até o final. 28 capítulos possui o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lido aquele trecho, cada um vai comentar. Quem desejar, não precisa forçar ninguém a fazê-lo, e a compreensão vai se melhorando, todo mundo vai entendendo, dali contido, e cada vez que a gente vai lendo que seja aquele mesmo trecho, parece que ele é novo, parece que nós nunca o tínhamos comentado, porque as nossas capacidades de interpretação e de compreensão vão aumentando a cada momento. Então, esse é o segundo passo, roteiros outros existem, Nós buscamos aqueles que estão em orientação maior dos nossos amigos espirituais. Uma música instrumental suave, em volume baixo, favorece uma melhor ambientação para a evangelização, para a realização do Evangelho. Ou seja, está acontecendo nesse momento a evangelização de todos nós que participamos do Evangelho. As crianças também podem participar, utilizando obras infantis que existem, para que as crianças naquele momento estejam vinculadas ao processo do Evangelho, de acordo com a sua forma de linguagem, como são feitos os esclarecimentos dos avatares, dos espíritos evoluídos que chegam à Terra. Cada um traz uma linguagem, traz uma forma, de acordo com o quê? Com o nosso nível de compreensão espiritual. Então, assim também é a vinda de Jesus na Terra. Então, esse volume suave, lá baixinho, vai energizando o ambiente, vai modificando o nosso estado íntimo. Por isso que quando realizamos o Evangelho, sentimos algo que muitas vezes não temos nem como definir. O estado bom que a gente se encontra naquele momento e que precisamos manter durante toda a semana. Não somente naquele local, por isso que chama culto do Evangelho no lar, cultuar o Evangelho no lar. Pode-se deixar uma jarra com água filtrada para ser fluidificada durante a reunião, devendo a mesma ser bebida por todos da família logo após o término do Evangelho. Então, uma água fluidificada, que é muito falado, uma jarra com água próxima,
o Bertinha lá no ambiente, que os orientadores espirituais irão colocar os elementos necessários para essa água ser fluidificada, e cada copinho que a gente absorver é como um medicamento. Então, ao final da prece de encerramento, nós vamos tomar essa água. E aqui eu lembro-me de um caso deveras interessante que eu conheci na literatura espírita, de um senhor que frequentava o centro espírita já há muito tempo. Ele tinha um amigo que estava com os transtornos no lar. E esse amigo se queixava muito toda vez que ele ia ao centro, que era confusão e que a família não se reunia, que a família não lia o evangelho, que a família não buscava uma harmonia. Então o amigo ensinou para ele: olha, meu irmão, faça o culto do evangelho no lar. E ele perguntou como fazer, ele explicou tudo direitinho, ele disse: tá, tudo bem, eu vou fazer. Adquiriu o evangelho segundo o espiritismo, levou para casa, convidou a família. E depois de muito tempo, eles se encontraram novamente, já quase 6 meses, próximo de um ano. E o amigo perguntou: e aí, como é que está a sua família agora, depois do evangelho? Ele disse: ah, rapaz, depois desse tal de culto do evangelho no lar, as coisas pioraram lá em casa. Aí o amigo perguntou: piorou? Mas piorou como? Se na casa dos outros volta sempre para o normal, a harmonia, a tranquilidade vai aumentando cada vez que passa a prática do evangelho. O que é que houve? E ele disse: olha, eu não sei não, mas lá em casa é uma confusão na hora de fazer o evangelho. Aí o amigo disse: tudo bem. Que dia você faz? Ele disse: eu faço quarta-feira às 20 horas. Então eu posso participar? O amigo que orientou para ele que fizesse o evangelho foi participar. Disse: tudo bem, eu vou participar, mas não se preocupe que eu não vou dar palpites, eu vou apenas observar como você está fazendo o evangelho no lar. Tem algum problema? Ele disse: não. Tudo bem. Então, na quarta-feira exata, o amigo estava lá e ele começou, olhou para a mesa, não tinha nada ainda na mesa, nem livro, nem água, nem nada. Começou a chamar o filho: fulano, você vai trazer água? Outro disse: ah, não, a semana passada quem pegou a água foi eu, vai peça fulano, a ciclana, a Beltrano. E o amigo já observando. Quando conseguiram todos chegar, aí pediu para alguém: você vai fazer a prece? Eu disse: não, eu vou fazer não. A semana passada quem fez foi hoje, quem vai fazer é fulano, ciclano e Beltrano. Aí alguém fez a prece, o evangelho começou. Agora vai abrir o evangelho. Então abriu o evangelho chamado Acaso. E a mensagem que saiu foi o egoísmo. E aí quem leu, já foi lendo e já foi apontando o dedo para os outros. Ah, fulano, essa mensagem é para você. Disse: não, para mim não, porque eu não sou egoísta é você. E o amigo ficou parado e ele passava o olho assim, olhava de vez em quando, olhava, fizeram a prece, encerrou, acabou, tudo bem. Saíram todos, ficaram os dois. E ele disse: está vendo aí, eu não disse a você que aqui estava uma confusão? O amigo disse: ah, agora eu entendi. Ele se entendeu, então me diga o que é, por que está assim? Disse: porque todos que estão fazendo evangelho aqui em sua casa estão apontando o dedo para o outro. Estão esquecendo que outros dedos estão apontando para si mesmo. O culto do evangelho no lar não tem esse objetivo. Quem somos nós para querer educar os outros? Precisamos ver as nossas necessidades interiores, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Cada mensagem que nós abrimos e recebemos, ela diz respeito primeiro a cada um de nós. Aí ele disse: ah, então é por isso. Ele disse: tenha certeza. Procurem proceder de forma diferenciada, de forma fraterna e humilde, porque o educador por excelência é Jesus de Nazaré. Então nós somos orientados por esse grande mestre e não para estarmos indicando o defeito do outro e não ver as nossas imperfeições. Então lembrei-me deste episódio deveras interessante, porque no momento da frutificação, no momento da oração, no momento da música, é para que nós possamos ir apaziguando nossas emoções. E não temos o interesse de estar apontando defeitos. É uma conversação saudável, para que cada um vá se colocando como aprendiz e não como professor. Porque mestre nós só temos um, que se chama Jesus de Nazaré. E as mensagens dele estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a água fluidificada mesmo, que a gente tanto fala,
A água fluidificada é a água normal, acrescida de quê? De fluidos curadores. Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água. É a água magnetizada por fluido. Quem faz esse trabalho? Os espíritos desencarnados, os médicos, os terapeutas, os passistas do plano espiritual, que colocam elementos que nós desconhecemos, que estão na psicosfera espiritual, como medicamentos do corpo espiritual, perispírito, dos centros de força, e aí passa para o corpo físico, nos fortalecendo. Então isso nós chamamos de água fluidificada. Certa feita lá no Instituto, tem um companheiro há muitos anos, quando cheguei lá naquela época, na década de 80, um companheiro de uma reunião mediúnica me falava que certa vez ele pediu alguém para fazer a prece, e ele, como vidente, no final da reunião, ia jarra sobre a mesa, ele observava que um índio, um espírito desencarnado, veio e colocou o dedo dentro da jarra. E quando colocou o dedo dentro da jarra, a água modificou-se toda, ficou toda esverdeada, um verde suave, que era um medicamento que aquela entidade espiritual na roupagem indígena se apresentava para fluidificar a água, colocar, além do H2O, elementos outros trazidos do plano espiritual desencarnados, que quando nós absorvemos, são medicamentos terapêuticos para o perispírito, em primeiro lugar, que é os órgãos perispirituais que mantêm o corpo, os órgãos materiais, e a partir daí, com respeito, com dedicação, com agradecimento, esses medicamentos ajudam e impulsionam outros medicamentos que, por acaso, nós estejamos utilizando da medicina convencional. Então, como é bom saber dessas coisas com muita propriedade, para que nós possamos saber o que é que nós estamos fazendo. Vejamos no momento seguinte, todos concentram-se em Jesus e acompanham mentalmente as vibrações. Então a água vai ser fluidificada, vai ser magnetizada dessa forma. Então no momento seguinte, todos concentram-se naturalmente, cada um focando naquele instante, onde eu estou, o que é que eu estou fazendo. Para que juntos o pensamento atrai os espíritos de luz que estão nos observando, estão nos acompanhando, e concentram-se em quem? Jesus, que quando nós pensamos em Jesus, todos eles se fazem presentes, aqueles que estão ligados diretamente a cada um de nós, como os mentores familiares, que estão sempre nos acompanhando. Para a vibração, outra palavra que ouvimos muito falar no centro espírita, magnetização, fluidificação da água, vibração. Vamos vibrar. Então, o que é mesmo vibração? Isso na física funciona muito bem, e nós temos essa capacidade. Vibração são doações de energia em favor de nossos irmãos através do pensamento. Um membro da família que ele está orientando, fazendo o culto do evangelho no lar, ou tem mais disponibilidade para isso, deverá falar em voz alta para que todos escutem, e mentalizando Jesus, estaremos vibrando. Então, se estamos mentalizando Jesus, se estamos pensando no bem, as energias que estão emanadas, chegando até nós, são energias do bem. Estão saindo de nós, aquela luzinha que os mentores nos contam nas obras espíritas, que André Luiz nos traz, que em determinado momento estava na caravana, dando socorro no plano espiritual, quando ele percebe que todos estavam iluminados, e para surpresa dele também saía uma luzinha tranquila e suave. Então essas vibrações, essa luz, emana de nós, como seres espirituais que somos, todos em processo de evolução. Então todos somos capazes, porque todos somos criados da mesma forma, simples e ignorantes, nos aperfeiçoando para alcançar a perfeição espiritual, que é a nossa meta. Então isso é vibração, pensamento. E como concluir a reunião? A reunião termina com a prece de agradecimento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais pela tarefa executada e pelas bênçãos recebidas.
Então todos nós recebemos bênçãos, a visita espiritual naquele momento. Então agradecemos, prece de agradecimento simples. Quem quiser orar ao Pai Nosso, pode, desde que esse Pai Nosso seja um Pai Nosso de sentimento, de razão, a Ave Maria, como é o hábito das criaturas, nós orarmos também, mas nos vinculemos a Maria, ao Pai naquele momento, e não apenas palavras jogadas ao vento. O agradecimento sempre. Tarefa executada, bênçãos recebidas, água fluidificada, e uma noite, uma tarde, uma manhã tranquila, porque podemos fazer em qualquer horário. Não precisa necessariamente ser somente à noite. Então, cada família vai fazer no momento que lhe seja próprio. E a importância de tudo isso vai muito mais além do que nós podemos falar e imaginar. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. Sacrifícios de todos os membros do lar. Então, um faz um sacrifício dali, outro faz um sacrifício de cá, com o objetivo de quê? De que a harmonia se estabeleça. Então, a felicidade comum de todos vai se construindo naturalmente, não somente daquela residência, mas das outras residências que estão em torno também. Que com essa tarefa todos somos beneficiados, porque ela é de uma grandeza incondicional. Mensagem de Bezerra de Menezes. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Então já podemos, já conhecemos, e por que não fazer? Por que não praticar? Qual o obstáculo que precisamos vencer? Como está a nossa vontade nessa hora, a nossa fé, a nossa confiança em Jesus e nos seus trabalhadores desencarnados que estão sempre conosco? Então ele nos incentiva, trabalhemos por essa implantação, já que queremos renovar o planeta Terra para que o planeta seja de uma outra categoria de regeneração, de amor, de paz. Se a gleba sofre o descuido de quem lavra e prepara, se o arado jaz inerte e se o cultivador teme o serviço, a colheita será sempre desengano. E necessidade acentuado o desânimo e a inquietação. Então a colheita sempre desengano e necessidade acentuando o desânimo e a inquietação. Porque o arado está parado, o cultivador teme o serviço, a terra está pronta, a terra está preparada. Por que não arar e semear para depois colher? Então a gleba sofre o descuido de quem lavra e prepara. Então o campo está lá doado pelo pai, mas o filho não cuida. De quem é a responsabilidade? Do pai que doou ou do filho descuidado? Então o cultivador teme o serviço, não tememos o serviço. Ajuda-te que o céu te ajudará, já nos diz o Evangelho. Para que a inquietação, o desânimo, a violência que campeia não continue. Então vamos trazer a violência e envolver com o Evangelho no lar, que nós estaremos contribuindo não somente para nós, mas para a humanidade inteira. É importante nos unamos todos no lançamento dos princípios cristãos no santuário doméstico. Todos temos essa tarefa, independente de conhecermos ou não, de estarmos indo ao centro espírita, outros não vão, mas principalmente quem já vai ao centro espírita, que ouve essas mensagens, que faz grupos de estudos, que participa das doutrinárias. Trazer as claridades da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Olha que interessante. As claridades da Boa Nova, o Evangelho é a Boa Nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O templo é a família, os espíritos que estão ligados a nós, simpatias ou antipatias, nós sabemos que há uma programação reencarnatória para isso. Precisamos aprimorar todos os valores. E esses valores estão em nós, como espírito. E essa experiência terrestre está nos oferecendo a possibilidade de desenvolvermos esses potenciais divinos em nós. Isso se chama evolução. Estamos caminhando para
à perfeição, para o aprimoramento de todas as potencialidades que nós constituímos como espíritos imortais que somos. Estamos em experiências humanas, mas não vamos permanecer o tempo todo nessas experiências. Então, as claridades da Boa Nova para o tempo da família está nos auxiliando a isso. O Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem. Olha que maravilha e quanta responsabilidade de presentearmos a nossa família com esse banquete espiritual oriundo do coração e da mente de Jesus de Nazaré, modelo e guia da humanidade, o nosso irmão maior. Questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o espírito mais evoluído que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo, e eles respondem: Jesus. Então, o Evangelho no lar é Jesus falando ao coração e à mente de cada um de nós no particular. Então, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar, é o que significa a congregação de espíritos, teremos a nossa existência transformada na direção do infinito bem, porque essa é a nossa meta. A meta é a perfeição. Nenhum espírito vai ficar sem evoluir nesse processo. Mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles, que nos diz: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. Joana de Ângeles. Então, pelo menos uma vez na semana, quem puder fazer 2 que faça, desejar fazer 3 também, desde que o projeto seja um projeto firme de decisão tomada com os membros da família. Ah, mas se meus outros familiares não são espíritas, mas se são cristãos, podem se reunir no entorno do Evangelho, que é o mesmo. A família, que maravilha. Um pensa de uma forma, outro estuda por outra, mas todos se reúnem pelo bem comum, que a mensagem de Jesus é única. E aí cada um dá a sua interpretação de acordo com o seu conhecimento. E a família cresce, a família se une para não haver desunião. Como ele já havia dito, não pensei que eu vim trazer paz à terra, não, porque muitos irão se degladiar de acordo e no entorno da minha mensagem, porque não será bem compreendida. Então, pelo menos uma vez por semana, porque o entorno, todos seremos beneficiados com essa luz acesa que se chama Evangelho no lar. E se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Todos nós almejamos felicidade. Felicidade é o estado íntimo. Então vamos incorporar ao nosso cotidiano essa mensagem de Jesus sem fanatismo, sem exageros, de forma simples e clara e raciocinada. Acender o sol do Evangelho em casa. Reúne com os teus para orar e jamais triunfarão trevas, seja lá onde for, nem no lar, nem na família e nem no coração. Porque a luz vai clareando as nossas sombras íntimas que ainda existem. Que nós somos espíritos de luz, gravitamos para Deus, o Criador e mantenedor da vida. Então, como chegar até lá? Ninguém chegará ao Pai se não for através dele. Como ele nos diz, o caminho da verdade e da vida, que se chama Jesus de Nazaré. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar. Jesus virá em visita, coloca águas puras, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Essa mensagem está no livro Jesus Contigo, uma mensagem chamada Jesus Contigo, da nossa irmã Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Nos fortalecendo e nos convidando, dedica uma dedicação. As 7 noites, pelo menos, nós temos 7 noites.
7 manhãs, 7 tardes, qualquer horário que a gente possa fazer. Coloca água pura, limpa, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá e visita. E Jesus no lar é vida para o lar, o tempo todo. E aí a família caminha mais segura para os objetivos para os quais aqui nós encontramos, né? Distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Essa é a mensagem fortalecida da nossa mentora. Aqui estão algumas referências: o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Jesus no Lar, de Ney Lúcio, Psicografia de Chico, Luz no Lar, Espíritos Diversos, também através da Psicografia de Chico Xavier, Mediunidade Abençoada. Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Ceifa de Luz, todas obras de Emmanuel, Chico Xavier, que podem ser utilizadas como mensagem, como reforço. Imagine, cada livro desse tem em torno de 100 e 180 capítulos. Então vamos fazer Evangelho para a vida toda. Então está aí, companheiros, meus irmãos e amigos daí do Vale do Jiquiriçá, Comunidade Espírita Boa Nova, levando essa mensagem juntamente com a Rádio Transvale, para que essa mensagem chegue nos lares que ainda não conhecem a doutrina espírita, não conhecem ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo ao nosso irmão Celso Seara, esse grande divulgador da doutrina, ele que nos convoca, que nos convida para o trabalho. Obrigado, Celso, por mais esta oportunidade. Um abraço, José Alberto, e que Jesus abençoe a todos os membros dessa comunidade da nova era. Muita paz, aqui encerramos nosso trabalho. Um abraço grande a todos e fiquem com Deus, sempre na mente e no coração. Muita paz. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer